Naquela manhã abafada de segunda-feira, o trânsito da Avenida Brasil se arrastava como sempre. Luciano Huck, a caminho de uma reunião beneficente em Bom Sucesso, guiava seu carro preto moderno, ouvindo o noticiário no rádio. Mas foi numa rua secundária, quase esquecida pelo tempo, que algo o fez frear de repente. Do lado direito da calçada, um homem curvado sobre um carrinho de supermercado improvisado empilhava latinhas com precisão quase artística. Vestia roupas surradas, os cabelos brancos escondidos sob um boné desbotado, e os olhos tinham uma intensidade silenciosa, que diziam mais do que qualquer pedido por ajuda. Luciano encostou o carro. Não sabia exatamente por quê. Algo naquele homem despertava uma curiosidade profunda. Quase como se já o conhecesse de algum lugar. Desceu, atravessou a rua e chamou. "Bom dia, senhor. Está tudo bem?" O homem levantou o rosto, surpreso. "Bom dia. Sim, tá tudo certo. Só trabalhando mesmo. Meu nome é Luciano. Eu sei quem o senhor é. Vejo o senhor na televisão às vezes. Mas não precisa se preocupar comigo. Já tô velho, mas ainda consigo vencer o dia." Luciano sorriu. Aquilo não era uma simples frase, era um manifesto. "Posso saber seu nome?" "Pedro. Pedro Santiago. Mas pode me chamar de seu Pedro." Luciano estendeu a mão. O aperto de mão de seu Pedro era firme, honesto, e ali começou algo que nenhum dos dois jamais esqueceria. Naquela noite, Luciano mal conseguiu dormir. A imagem daquele homem, com os olhos cansados e mãos calejadas, não saía de sua mente. Havia algo na maneira como ele falava, como se cada palavra carregasse décadas de dor e força. Assim que o sol raiou, Luciano voltou àquela rua silenciosa. Mas dessa vez ele não estava sozinho. Levou uma pequena equipe com câmeras discretas e um coração ainda mais aberto. Encontrou o catador no mesmo lugar, organizando cuidadosamente as latinhas, como se cada uma fosse feita de ouro. Luciano se aproximou devagar. "Bom dia, lembra de mim?" O homem sorriu com gentileza. "Difícil esquecer, o senhor voltou mesmo. Eu queria ouvir sua história. Se você permitir..." Ele hesitou por um momento, depois assentiu. "Me chamo Elias, mas há muito tempo deixaram de me chamar assim. Hoje sou só o catador." Luciano se sentou na calçada ao lado dele. As câmeras se mantiveram afastadas, respeitosas. Elias respirou fundo e começou. "Nasci em São Miguel do Oeste, no interior de Santa Catarina. Meu pai era lavrador, minha mãe costureira. Cresci com 2 irmãos. A vida era dura, mas tínhamos esperança. Eu sonhava em ser professor. Lia tudo o que aparecia pela frente. Meus pais acreditavam em mim, mas aí veio o incêndio." Luciano franziu a testa. "Incêndio?" Elias assentiu, a voz embargada. "Perdi minha casa, meus pais. Só sobrevivi porque fui visitar um amigo naquela noite. Voltei e não tinha mais nada, nem chão, nem teto, nem família." O silêncio pesou. Um carro passou ao longe, quebrando a atmosfera por um instante. Luciano se manteve quieto, ouvindo. "Vim para São Paulo com 18 anos. Dormi na rua, fui explorado, apanhei, trabalhei como ajudante de pedreiro, vendi bala no ônibus, até que encontrei nas latinhas uma forma de viver com dignidade. Eu não roubo, eu não minto. Eu só cato." Luciano respirou fundo. "Elias, você tem uma força inacreditável." O homem sorriu, mas sem vaidade. "A vida me deu as pancadas. Eu só aprendi a ficar de pé depois de cada uma." Nesse momento, um menino pequeno apareceu, correndo, descalço. Abraçou Elias pelas costas. "Vovô, achei mais 3 latinhas." Luciano arregalou os olhos. "Você tem neto?" Elias riu. "Esse é o João. Não é meu neto de sangue, mas é meu coração. A mãe dele me encontrou um dia desmaiado na rua. Me levou para casa. Desde então dividimos o pouco que temos. Ela trabalha o dia inteiro. Eu cuido dele. E ele cuida de mim." Luciano se levantou com os olhos marejados.
Elias, o que você acabou de me contar é uma lição de vida. Eu não tenho palavras. O homem apenas sorriu, pegando as latinhas do chão. Às vezes, a vida não precisa de palavras, só de atitudes. Naquela noite, Luciano voltou para casa e passou horas refletindo. Estava diante de um homem invisível para a sociedade, mas gigante por dentro, e decidiu. Aquela história precisava ser contada, e mais do que isso, precisava ser transformada. Nos dias que se seguiram, Luciano Huck parecia andar com um peso no peito. Não era apenas o cansaço das gravações ou os compromissos incessantes. Era algo mais profundo. Um nome, um rosto, uma história. Elias. Aquele homem que carregava sacos de latinhas como se fossem partes de sua alma. Cada uma contando uma dor, um recomeço, uma batalha silenciosa. Luciano sabia que precisava voltar, mas não como celebridade, não como alguém que só observa. Ele queria viver aquilo, sentir na pele o que Elias sentia todos os dias. Não para se exibir ou gerar manchetes, mas porque algo dentro dele exigia isso. Talvez fosse culpa, talvez fosse empatia. Talvez um desejo verdadeiro de compreender o Brasil invisível que Elias representava. Naquela madrugada, antes mesmo do sol nascer, ele voltou à rua. Tinha deixado de lado a roupa alinhada e vestia um moletom simples, tênis gastos e uma touca. A rua ainda dormia, mas Elias já estava de pé, organizando o carrinho de madeira com cordas improvisadas. Luciano se aproximou em silêncio. "Você veio", disse Elias, sem surpresa, apenas com um leve sorriso. "Eu disse que viria. Hoje, quero ser teu ajudante." Elias estendeu uma luva rasgada a ele. "Então pega esse saco e vamos começar." O dia começou cinzento e o frio cortava como navalha. Elias guiava o carrinho pelas calçadas com a precisão de quem conhecia cada buraco, cada esquina onde uma garrafa vazia poderia estar escondida. Caminharam por quilômetros. Pegaram latinhas em calçadas, terrenos baldios, lixeiras de supermercados. Em cada parada, Elias cumprimentava alguém. Um aceno de cabeça, uma palavra amiga, um gesto respeitoso. Luciano observava tudo com atenção. "Você conhece todos eles?" "Cada um. Cada rosto aqui tem uma história. E acredite, a maioria carrega muito mais do que esse carrinho aqui." Luciano sentiu o peso do saco nos ombros e o suor escorrendo sob a roupa. Começava a entender. Não era apenas um trabalho, era resistência. Era a luta diária pela sobrevivência. Era a humanidade no limite. Quando o sol começou a subir, pararam em frente a uma pequena padaria. Elias tirou algumas moedas do bolso e comprou 2 pães com manteiga e 2 cafés. Sentaram-se na calçada. "Não parece justo", disse Luciano, olhando para o carrinho repleto. "O que não parece? Você ter passado por tudo isso, perder sua família, viver nas ruas, cuidar de uma criança como se fosse seu neto, e ainda sorrir. Ainda compartilhar o que tem." Elias olhou para o céu, pensativo. "A vida nunca foi justa, Luciano, mas isso não significa que ela não possa ser boa. Às vezes, o pouco que temos vale mais do que tudo que nos tiraram." Luciano ficou em silêncio. Por um tempo, depois tirou um papel do bolso. Era uma das poesias que Elias lhe mostrara na última visita. Leu em voz alta: "Sou feito de ferro e flor de lixo e de amor, de dias vazios e noites cheias de saudade, mas sigo inteiro, mesmo em pedaços." Elias baixou os olhos. "Escrevi isso numa noite em que pensei em desistir. Era inverno. Eu não tinha onde dormir, mas João me deu um cobertor e disse: 'Você é meu herói.' Aquelas palavras me salvaram." Luciano apertou o papel com força nas mãos. "Isso não pode continuar escondido. Você tem uma voz, Elias, e ela precisa ecoar." Elias balançou a cabeça, desconfiado. "Quem vai escutar um catador? Quem precisa de verdade?" Luciano sabia o que precisava fazer.
Nos dias seguintes, entrou em contato com amigos escritores, editoras independentes, artistas gráficos. Reuniu pessoas dispostas a ler, a acreditar, a transformar aquelas palavras em algo maior. Mas Elias não sabia disso ainda. Continuava sua rotina com João, andando pelas ruas, catando esperança em cada lata. Foi numa dessas manhãs que tudo mudou. Elias encontrou um envelope colado com fita no portão da casa simples, onde vivia com a jovem mãe de João. Dentro havia uma carta, sem remetente, apenas uma mensagem. Você me ensinou que mesmo os dias mais difíceis podem florescer. Suas palavras me deram forças quando tudo parecia perdido. Sou apenas um leitor anônimo, mas sua poesia salvou a minha vida. Obrigado, Elias. Ao terminar de ler, Elias ficou parado por longos minutos. As mãos tremiam. O coração disparava. Era como se pela primeira vez ele compreendesse a força de sua própria existência. Naquela noite, quando Luciano apareceu, novamente encontrou Elias com olhos marejados. Você leu a carta? Perguntou Luciano, já sabendo a resposta. Elias apenas assentiu. Nunca imaginei que minhas palavras fossem tocar alguém. Eu só escrevia para não enlouquecer, para lembrar que ainda era humano. Luciano colocou a mão em seu ombro. Sua humanidade é o que mais falta nesse mundo, Elias, e eu estou aqui para garantir que ela não seja desperdiçada. Elias respirou fundo. O que você está tramando, Luciano? Luciano sorriu. Vamos só dizer que o mundo está prestes a te ouvir. O capítulo se fechava, mas algo novo estava começando. Elias, o catador invisível, estava prestes a se tornar símbolo de algo maior. Não por pena, não por caridade, mas por merecimento, por talento, por verdade. Porque às vezes os maiores tesouros não estão nos palcos iluminados, mas nos becos silenciosos onde vivem os que nunca desistiram de sonhar. O silêncio das ruas, antes habitado só pelo barulho do carrinho de latinhas, agora começava a ganhar ecos diferentes. As palavras de Elias, escritas em páginas amassadas e dobradas, começaram a atravessar muros invisíveis, alcançando corações e mentes que jamais imaginaram se importar com a história de um catador. Luciano Huck sabia que aquela era a hora certa. A hora de fazer com que o mundo visse não só o rosto, mas a alma daquele homem. Não era sobre mostrar sofrimento, mas sobre revelar a força que nasce na adversidade. E a resposta veio rápido, através das redes sociais, de pequenos leitores anônimos, de amigos e desconhecidos que se emocionavam com cada verso. Em poucos dias, a poesia de Elias começou a ser compartilhada como uma corrente invisível, que unia estranhos pelo sentimento de humanidade. Fotos do homem de olhar sereno, mesmo com a pele marcada pelo sol e pelas noites frias, começaram a circular. Ganhou apelidos carinhosos. O poeta das latas, o guardião da esperança, mas com a luz vieram também as sombras. Nem todo mundo estava disposto a aceitar aquela voz tão crua e verdadeira. Houve críticas, julgamentos, perguntas que cortavam fundo. Por que expor isso? Querendo aparecer, isso não vai mudar nada. Elias sentiu o peso da exposição. Por um lado, era conforto saber que sua história tocava alguém. Por outro, a dúvida corroía sua confiança. Seria ele mesmo suficiente para carregar essa missão? Luciano não deixou que ele afundasse na dúvida. Você não está sozinho, dizia em cada encontro, no tom firme de quem acredita de verdade. E era verdade. Aos poucos, a comunidade que antes era só um mosaico de invisíveis começou a se formar. Pequenos encontros, rodas de conversa, oficinas de poesia e arte para crianças da periferia. Elias não era só um catador, era um farol. Uma manhã, enquanto caminhavam juntos por uma viela colorida por grafites, Elias parou em frente a um mural que tinha um enorme rosto pintado. Era o dele, feito por uma artista local que se emocionou com sua história.
Nunca imaginei isso, disse ele, a voz embargada. Um mural para mim. Luciano sorriu. Agora você sabe. A sua voz importa. A sua história importa. O tempo passou e com ele vieram convites para falar em escolas, participar de rodas culturais, escrever em jornais locais. Elias encontrou novas formas de se expressar e de ajudar a quem também carregava dores silenciosas. Mas o mais importante, talvez, foi que ele começou a acreditar em si mesmo. O peso das latas, que antes parecia carregar o mundo, agora se transformava em combustível para os seus sonhos. João, seu pequeno companheiro, começava a desenhar as próprias poesias, inspirado no avô que lhe mostrava que a vida podia ser dura, mas nunca sem esperança. E enquanto Elias seguia escrevendo suas palavras de ferro e flor, Luciano preparava algo que mudaria tudo novamente. Um projeto que uniria histórias, arte e transformação social, com o objetivo de dar voz aos que, como Elias, estavam presos no silêncio do esquecimento. A caminhada era longa, o caminho incerto, mas a certeza era uma só. Às vezes, é preciso olhar para o invisível para transformar o mundo. E isso era só o começo. O projeto que Luciano idealizou tomou forma com a força da comunidade, da arte e da esperança. Batizado de Vozes da Rua, ele não era só um programa, mas um movimento para dar palco a histórias que o mundo insiste em ignorar. Elias, antes só um homem invisível nas calçadas de São Paulo, tornou-se símbolo vivo dessa transformação. Cada palestra, cada poema recitado era uma semente lançada em corações antes fechados. Mas o destino, que já havia pregado tantas peças na vida dele, ainda reservava uma última reviravolta. Certo dia, ao terminar uma apresentação em uma escola pública, Elias foi surpreendido por uma mulher de olhar emocionado. Era Maria, a amiga de infância que ele acreditava ter perdido para sempre no incêndio. Ela não apenas estava viva, mas havia dedicado a vida a ajudar crianças em situação de risco. O reencontro foi tão inesperado quanto inesquecível. Lágrimas correram, abraços apertados e histórias que pareciam fragmentos de um sonho. Maria trouxe notícias dos irmãos de Elias, que também sobreviveram e queriam reencontrá-lo. O homem que há tantos anos carregava sozinho o peso do passado, finalmente sentiu o abraço da família. No mesmo dia, Luciano acompanhou aquela cena com o coração acelerado. Sabia que aquela história não era só sobre superação, mas sobre reconciliação, sobre a força das raízes que nunca morrem. E a surpresa final não podia ser maior. Com a ajuda de parceiros e apoiadores do projeto, uma pequena casa foi preparada para Elias e sua família, onde João poderia crescer com dignidade e esperança. Elias, que passou anos vivendo na margem da sociedade, agora tinha um lar. Um lugar que era mais que paredes, mas um símbolo vivo de recomeço. O sorriso, que antes era raro, agora era constante. O homem que colecionava latinhas também colecionava sonhos, abraços e histórias que inspiravam uma cidade inteira. Enquanto isso, Luciano refletia sobre a jornada que começara com um encontro casual em uma rua silenciosa. Era a prova viva de que, por trás de cada rosto esquecido, existe um universo inteiro de histórias, lutas e vitórias que merecem ser contadas. E que a maior surpresa da vida não está na fama, no dinheiro ou no sucesso, mas na capacidade de transformar o invisível em visível, o silêncio em voz, o medo em coragem. Afinal, a verdadeira superação não é apenas resistir às tempestades, mas aprender a dançar na chuva. E Elias, ele já não era mais apenas o catador. Era um farol de esperança para todos que ousam sonhar, mesmo quando tudo parece perdido. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e,
Se inscreva no canal para não perder mais histórias reais que inspiram e transformam vidas. E nos comentários, conta pra gente. Qual foi o momento que mais te emocionou? Sua participação é o que mantém essa comunidade viva. Juntos podemos fazer a diferença.